Meus irmãos, o mês de agosto para nós é um mês extremamente relevante quando se fala em relação a missões. No segundo domingo de agosto, nós geralmente levantamos uma oferta específica para o departamento missionário, uma oferta que vai específica para algum campo, esse ano para o campo de Caruaru, para concluir a obra que está sendo realizada lá, o templo que está sendo construído. E nós nos alegramos com isso. Mas durante o mês de agosto, às vezes a gente só reflete acerca de missões numa data, apenas num dia. Então eu gostaria de, neste momento, também falar um pouquinho a respeito de missões. E às vezes a gente olha para esse texto e às vezes a gente lembra muito de Paulo fazendo missões. A gente se lembra muito de Paulo, Silas, Barnabé fazendo missões, mas a gente esquece que Filipe, ele foi de certa forma o precursor nessa questão das missões. Então é bom a gente lembrar como Deus vai fazendo a sua obra através de nós, servos de Deus, cristãos, pessoas que estão dispostas a fazer a obra do Senhor, a abraçar esse ministério. Só para nós contextualizarmos aquilo que estamos falando, nós começamos a ler no verso 26. E aqui não foi a primeira vez que Filipe vai pregar, vai anunciar a alguém. Um pouco antes, nós vemos, no final do verso do capítulo 7, a morte de Estevão. Estevão sendo apedrejado. E se nós olharmos o primeiro versículo do capítulo 8, ele começa dizendo assim: e Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Logo após isso, na continuação do verso 1 do capítulo 8, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Estevão é morto, Estevão morre, Saulo consentia na sua morte, Saulo perseguia a igreja. No capítulo 9 nós vamos ver Deus mudando também isso. Mas até aqui, essa perseguição se levanta e o que acontece? A igreja para, todos se calam, ao contrário. É aí que a igreja vai se expandindo. É aí que a igreja vai crescendo. É aí que todos, menos os apóstolos, saem de Jerusalém e com isso vão pregando, vão anunciando o evangelho, vão começando a falar da palavra de Deus, vão alcançando as regiões próximas, pregando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso com Filipe. Verso 4, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ele foi anunciar a palavra de Deus, ele foi pregar o evangelho de Cristo, e foi justamente para Samaria. Os samaritanos e os judeus não se davam, e Filipe foi justamente para lá, pregando, anunciando, e pessoas sendo convertidas, transformadas pela pregação do evangelho. Tanto que na sequência vemos que Pedro e João vão até Samaria pelas notícias de conversão, de transformação de vidas. Vão lá para conferir o que estava acontecendo. E essa parte também nós vamos ler, mas é interessante que Pedro e João vão até Samaria sem anunciar o evangelho. Pelo menos não há relato. O verso 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão
que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-se-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte, nem ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O relato diz que eles descem até Samaria. E ao se depararem com conversões verdadeiras através da pregação do Evangelho, quando eles voltam para Jerusalém, eles voltam evangelizando as aldeias dos samaritanos. Pregação do Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que transforma vidas. É a pregação da palavra do Senhor que muda os corações, que transforma os corações de pedra em corações de carne. E é interessante que quem estava pregando em Samaria era Filipe. Ele estava ali pregando, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. E as pessoas atendiam unânimes. A pregação estava sendo bem feita, o trabalho estava sendo bem feito, pessoas estavam sendo transformadas. E no primeiro verso que nós lemos, verso 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Você mandaria alguém que está fazendo um trabalho numa cidade, está tudo correndo bem, você mandaria ele sair dali para outro lugar? Pois é, Deus mandou. E Filipe foi. Ele estava em Samaria pregando, as pessoas atendendo, pessoas sendo transformadas. De repente, ele vai para um lugar que está deserto. E aí, verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Como que ele sabia que ele estava lendo? O carro que ele estava sentado era extremamente confortável, né? Imagina só, no deserto, carro provavelmente ou puxado por algum animal ou nas costas de servos, né? O carro fechado. E nessa época aqui, quem sabia ler, geralmente tinha o hábito de ler em voz alta. Não tinha, a gente lê, né? Só mentalmente. Mas era hábito fazer a leitura em voz audível. Por isso que Filipe ouve a leitura. E ele está no lugar que era para estar deserto. Ele está ali, ele viajou em torno de 300 quilômetros para estar nesse lugar. Imagine Filipe viajando 300 quilômetros ali no deserto. Foi o que Deus colocou para ele fazer. E ele obedece, e ele vai, e ele chega lá e ouve, então, esse homem lendo. Uma outra questão, além de nem todos saberem ler, existia também a questão que nem todos poderiam ter uma porção da palavra de Deus. Hoje em dia é tão fácil, você vai em vários lugares aqui, você encontra versões de Bíblia, tamanhos de Bíblias diferentes, versões, tamanhos de letras diferentes, Bíblia com inário, sem inário, Bíblia de estudo, uma infinidade de tipos de Bíblia. Naquela época eram os pergaminhos e extremamente caros, porque tinham poucos. Era difícil você produzir, era difícil você ter, e ele estava com uma porção da palavra de Deus. Então você vê que era alguém
alto oficial da rainha, alguém que era superintendente do tesouro ali, então alguém que tinha muitos recursos. E deveria ser alguém assim para poder, então, ter esse material na mão. É interessante que no verso 29, o Espírito diz a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E Filipe então obedece, ouve ler o profeta Isaías, e aí eis a pergunta: compreendes o que lês? Compreendes o que vens lendo? Será que a gente faz essa pergunta também a quem a gente tenta evangelizar? Olha, está aqui a Bíblia para você, um presente para você. Ah, que bom, a Bíblia. Mas quem vai ensinar? Quem vai ajudar na compreensão da palavra de Deus? Quem vai ajudar a entender aquilo que está sob as letras? Ah, mas precisa? Precisa. Porque às vezes, a gente tem visto várias vezes interpretações equivocadas da palavra de Deus. Textos tirados de contextos, promessas que Deus não fez. Então, há coisas que são extremamente complicadas em relação à interpretação da palavra de Deus. Então é preciso conversar com as pessoas e perguntar: entendes o que vem lendo? Está entendendo aquilo que você está lendo? Precisa de ajuda para a compreensão? Vamos estudar juntos? E às vezes nós temos falhado nesse sentido. Às vezes a gente tem boa disposição em falar e em talvez até entregar uma Bíblia, uma literatura, mas falta-nos talvez esse compromisso de perguntar: você entende o que você está lendo? Tem entendido o que você tem lido na palavra de Deus? Precisa de ajuda? E foi justamente o que o etíope fala: como poderei entender se alguém não me explicar? Como que eu posso entender se ninguém me explicar o que está sendo lido? Como que eu vou poder entender aquilo que está escrito se ninguém me explicar a que se refere? Como que eu vou poder fazer isso? E ele o convida para subir e sentar-se junto com ele. E aí ele lê a passagem que estava, ele repete a passagem, e Filipe, então o eunuco pediu a Filipe para explicar a que se refere. E o verso 35 diz que então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E é interessante quando você começa a falar para as pessoas acerca de Jesus Cristo, porque é Ele que transforma vidas. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, pura e simples, que faz a diferença, que transforma vidas. Nem sempre é eloquência do pregador. E às vezes nós vemos tantas pessoas que buscam tanto isso, que se esquecem do verdadeiro Evangelho. Se esquecem daquilo que é essencial. E às vezes as pessoas buscam tantos artifícios para a pregação do Evangelho, quando deixam de lado a essência, que é falar do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que se esquece de pregar aquilo que é realmente um motivo da nossa mudança de vida. Que é aquilo que pode transformar, que é aquilo que pode impactar a vida das pessoas. Há tantas coisas que se inserem no Evangelho e na Palavra de Deus, que você cria um fardo tal qual existia para os judeus. São tantas leis, tantas regras, tantas imposições, que a gente se esquece da simplicidade do Evangelho de Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E aí você vê aqui Filipe explicando, começando a explicar a Escritura, falar de um Deus Criador, explicar a respeito da necessidade da vinda de Cristo, porque você tem que falar sobre isso. Porque se você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, você precisa de Jesus Cristo, você vai falar assim: eu não. Por que eu preciso? Não, porque você é pecador. Mas eu não roubo, eu não matei ninguém. E como que você explica se você não falar de toda a Bíblia?
Se você não explicar para ele por que nós somos pecadores? Como que você vai explicar isso? Você tem que mostrar para ele a necessidade do arrependimento, a necessidade que nós temos do perdão, da graça de Deus, a transformação, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que fazer isso. Como nós vamos fazer se nós não explicarmos, não expusermos a palavra de Deus? Como que alguém pode crer se não lhe for anunciado o Evangelho na sua essência, na sua simplicidade? Às vezes nós tentamos fazer algo muito rebuscado e esquecemos daquilo que é básico, que é a palavra de Deus, a pregação da palavra do Senhor. E depois então, no verso 36 diz assim: seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Aí vem a questão, falou: puxa, mas quanto tempo eles ficaram nessa caminhada? Quanto tempo eles percorreram esse caminho? Ele fala aqui, ó, seguindo eles caminho fora. Não fala quanto tempo, mas o tempo suficiente para ele pregar o Evangelho, para ele pregar a palavra de Deus, para ele anunciar ao eunuco aquilo que era essencial à fé. E aí, veja como brota o desejo de ser batizado. Veja como brota no eunuco a necessidade de receber o batismo, para demonstrar a transformação que tinha ocorrido nele. Quando a gente se propõe a ser batizado, é porque aquilo que Cristo já operou dentro de nós, nós queremos externar, nós queremos expressar isso. Essa transformação que nós já recebemos. Essa ação do Espírito Santo de Deus, mudando o nosso coração, transformando o nosso ser, nós vamos expressar isso através da nossa profissão de fé e do batismo. Nós vamos demonstrar às pessoas, confessar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É isso que nós fazemos. E é isso que é importante. E aí, o verso 37 diz: Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu a pregação do Evangelho. Ele entendeu a palavra de Deus. Ele entendeu o que importa nós estarmos vivendo para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, que transforma os nossos corações. Nós vamos conhecer a verdade através da pregação da palavra de Deus e da simplicidade da pregação. O Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida por cada um de nós, foi morto, crucificado naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, foi visto por muitas pessoas, não só pelos apóstolos, mas por mais de 500 pessoas, de uma única vez, para comprovar a sua morte e a sua ressurreição. E é Ele que deve ser pregado, é a palavra dele que deve ser ministrada, é Ele que é o objetivo das nossas pregações, é Cristo. E é a Ele que nós devemos pregar, é a Ele que nós devemos glorificar. No verso 38, depois dessa profissão de fé do eunuco, diz assim: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Aí a gente começa a ficar preocupado, né? Falando: Deus, eu não entendi nada desse negócio de evangelização, esse negócio de missões, né? Porque Filipe estava em Samaria, todo mundo dando atenção à pregação dele, e de repente o Senhor pede e fala para ele ir para um lugar deserto. Aí ele vai para o lugar deserto, chega lá e ele encontra um alto oficial da rainha de Candace, superintendente ali do tesouro dela. O homem é alcançado pelo Evangelho, é transformado pela palavra de Deus, é batizado. Olha que oportunidade para evangelizar lá.
Aí de repente o Espírito arrebata e tira ele de lá. E deixa, o eunuco não mais ouviu. Aí a gente fala assim, eu já não entendi mais nada desse negócio de evangelização. Mas olha só o que acontece. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E aí lá no capítulo 21 a gente vai encontrar de novo Filipe. E ele foi andando e pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo até chegar em Cesareia. Ele foi caminhando no seu caminho, na sua jornada. Ele foi pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós temos muitos campos para serem alcançados. Se nós só olharmos, por exemplo, e eu citei isso lá em Santa Fé do Sul, mas se nós olharmos de Mirassol até Santa Fé do Sul, quantas cidades há só no caminho que nós ainda não fomos pregar o Evangelho? Se nós formos lembrar do nosso presbitério, daqui até Bauru, daqui até Palmares, Pedrinhas, Prudente, quantas cidades ainda há para nós pregarmos o Evangelho? Quantos lugares para nós levarmos a palavra de Deus? Quantos lugares ainda para alcançarmos, para nos dedicarmos à pregação do Evangelho? Aqui nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E orando para que o Senhor esteja abençoando a obra dele nesse local. Para que Deus esteja fazendo prosperar a sua obra. Para que a obra do Senhor seja levada adiante. E firmando aqui, nós temos outros desafios para continuarmos levando a palavra de Deus. E é isso que deve estar nos nossos corações. A pregação da palavra de Deus, a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não cessa. Sempre há necessidade de levarmos o Evangelho. Sempre há lugares em que nós temos a necessidade de anunciarmos a palavra de Deus. Sempre há lugares onde há pessoas sedentas por ouvir a mensagem de Deus. A mensagem pura e simples do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que habitou entre nós, que entregou a sua vida por cada um de nós. Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, e que o seu Santo Espírito habita naqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. A pregação da palavra de Deus, ela deve ser simples, mas eficaz. Ela deve provocar transformação, mudança de atitude, mudança de vida. E nós, como servos de Deus, devemos ser missionários de Cristo, onde Cristo tem nos colocado para sermos. Todo local onde nós estivermos, nós somos mensageiros do Senhor, somos missionários de Cristo. Nós devemos viver a Cristo, proclamar a Cristo, testemunhar a Cristo, todos os dias da nossa vida, para que o nome do Senhor seja honrado, exaltado e glorificado, todos os dias, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça e nos dê condições de sermos servos fiéis ao Senhor e disposição de servirmos a Cristo todos os dias da nossa vida, onde quer que estejamos, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado. Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.